Senhor, nós te damos graças por todo esse culto, obrigado por todo se manifestar em nosso meio. Pai, nós te agradecemos pela vida do Kleber, que o Senhor use ele, guarde a Lorena, a Elisa, Pai, todos os seus, e que hoje ele possa ser mais uma vez uma ferramenta afiada em suas mãos. Assim o abençoamos e em teu nome clamamos. Usa, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Mosaico, boa noite. Saudação de paz a todos, todas as famílias. Como é bom estarmos juntos, reunidos para adorar o nome do Senhor, para ouvir o Evangelho. Eu vos convido a Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós estamos, nesses dias, trabalhando alguns intratemas. Em breve, nos próximos domingos, nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Enquanto isso não acontece, nós vamos tratando de alguns temas que nós entendemos como relevantes para a comunidade. Quem estava aqui semana passada, quem estava aqui vai lembrar que o pastor Dudu trabalhou o texto de Mateus, capítulo 14. O pastor fez uma grande exposição aqui e ele falou sobre o discipulado. Nós não tínhamos conversado sobre isso, nós combinamos de cada um tratar algum tema que o Senhor estava falando ao nosso próprio coração, e ele não sabia, mas o Senhor estava falando algo muito parecido ao meu coração, com aquilo que ele comunicou semana passada. Então eu orei ao Senhor, dentro de um texto diferente. Eu entendo não como uma coincidência, mas como uma cristocidência. Então, o sermão de hoje ele vai ser uma espécie de continuação do sermão passado. Por isso eu vou continuar falando sobre discipulado, e nós falamos aqui, nós já definimos isso aqui em algumas outras séries, que o discipulado ele não é uma cartilha, o discipulado não é um curso, o discipulado é um estilo de vida, é você seguir os passos de Jesus. O discipulado é uma jornada seguindo o Mestre. Então, pensando nisso, nessa ideia que o discipulado é uma jornada, o que eu quero pensar com vocês hoje, e essa também vai ser a premissa da mensagem, é a seguinte ideia, que aquilo que foi essencial para iniciarmos a jornada continua sendo fundamental para permanecermos e completarmos ela. Amém, irmãos? Vamos de novo? Aquilo que foi essencial para iniciarmos um dia a jornada continua sendo fundamental para permanecermos e completarmos ela. Então, no primeiro momento desse sermão, eu vou tratar sobre esse ponto de partida do discipulado, esse início da jornada da fé, e na reta final eu vou propor algumas conexões com outros textos das Escrituras que apontam a importância de preservarmos e mantermos aquilo que nos fez começar na jornada com Cristo. Amém? Posto isto, vamos ao texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 5, verso 1 diz: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João,
filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. O título dessa mensagem, dessa noite, é Começando e Permanecendo na Jornada. Começando e permanecendo na jornada. Muito bem, meus irmãos, o texto que lemos, ele nos mostra que Jesus está exatamente no início do seu ministério terreno. Na cronologia de Lucas, Jesus passa primeiramente pelo batismo, depois ele se dirige para o deserto, onde ele vai ficar 40 dias, onde ele vai ser tentado, e após o término desses dias no deserto, Jesus se direciona então para a região da Galileia, onde ele dá início ao seu ministério terreno. Agora, Jesus começa a atrair pessoas com o seu ensino, com a sua pedagogia, com a sua didática, com a sua pregação, com os sinais, milagres, curas. Jesus, nas palavras do evangelista Lucas, é este homem poderoso em palavras e obras. E aqui, como eu já disse, o Senhor começa então a atrair multidões e seguidores ao redor de si. O versículo 1 do texto que lemos mostra que Jesus agora chega e ele está em um lugar chamado de Lago de Genezaré, que também é conhecido como o Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades, que são outros nomes que são dados pelos evangelistas para se referirem a este mesmo local. Este lago, este rio, ele era tão grande que os moradores da região chamavam ele de mar, mas na verdade era um grande rio. O texto do capítulo 5 nos diz que Jesus está neste local, à beira deste rio, e que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Aqui existe um grupo de pessoas que estão ávidos por ouvir a voz do Senhor. Existe um grupo de pessoas que eles estão desejosos para ouvir a voz do Senhor. Isso aqui me chama muita atenção e eu gostaria de abrir um rápido parênteses nessa mensagem, porque existe aqui um princípio muito fundamental da vida cristã ou na vida do discípulo, que é o fato de que a jornada do discípulo exige a aproximação intencional da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais alguém se aproxima para ouvir o Cristo, quanto mais alguém se aproxima para ouvir os ensinamentos do Senhor, para ser nutrido pela palavra, mais a sua vida é guiada, direcionada e transformada por Ele. Agora, o contrário disso também é verdade. Quanto mais distante da palavra você estiver, quanto mais negligente com a palavra você for, mais espaços, outras vozes terão na sua mente e coração. Porque quando a verdade de Deus, ela não está guiando a nossa vida, outras coisas começam a dirigir os nossos pensamentos, decisões e prioridades. Por isso, meus irmãos, a proximidade com a palavra não é apenas um hábito religioso, é uma questão de direção na jornada espiritual. Quem se aproxima da palavra permite que Cristo molde o seu caráter, corrija os seus caminhos, alinhe o seu coração, mas quem se afasta acaba inevitavelmente sendo moldado por outras influências e outras vozes. Que sejamos como estes, meus irmãos, desejosos de ouvir a voz do Cristo, ávidos pela palavra do Senhor, ávidos por ouvir a palavra do nosso Deus. Seguindo, o versículo 2 aponta que Jesus agora, ele vê 2 barcos na beira do lago. Um dos barcos nós sabemos que é de Simão Pedro e o seu irmão André. O outro barco, segundo o Evangelho de Marcos e também a própria narrativa de Lucas, era de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Estes homens, essa dupla de irmãos, eles atuavam como sócios em uma espécie de
cooperativismo em relação à pesca e os lucros obtidos do trabalho que eles executavam em conjunto no Mar da Galileia. Eles formavam aqui uma espécie de cooperativa de pesca. Esses barcos, eles não eram muito grandes, geralmente eles eram precários, com alguns remendos, alguns reparos. Não eram barcos de passeio, não eram barcos de aventuras, não era um barco para você dar uma volta ao final de semana com a sua família. Eram barcos de trabalho. E quando eu digo que eles eram barcos precários e que tinham remendos e tal, eu digo isso com base em um achado arqueológico recente. Foi em 1986, isso em termos históricos é recente, e foi encontrado justamente aqui no fundo do Mar da Galileia uma embarcação muito bem preservada, e foram feitos testes com carbono 14, e se descobriu que essa embarcação era dos dias de Jesus, era lá do século I. E aí os arqueólogos, enfim, as pessoas que trabalharam com esse achado arqueológico, batizaram carinhosamente essa embarcação de o barco de Jesus. Claro que nós não sabemos se Jesus esteve nessa embarcação, se Tiago, João ou outros discípulos estiveram, mas essa embarcação nos ajuda a entender como que eram essas embarcações dos dias de Jesus. Então, voltando aqui para o texto, esses pescadores, eles estavam ali, era mais um dia comum das suas vidas, na sua rotina diária. Geralmente se pescava de noite e na parte da manhã cedo, então uma parte dos pescadores ia trabalhar com as redes, ia limpar as redes, e outros pescadores iam trabalhar com os peixes, comercializar os peixes. Diz aqui o texto que eles estavam lavando as redes, porque embora tenha sido uma noite frustrante de pesca, como nós vamos ser informados no próprio texto, provavelmente eles estão aqui tirando das redes galhos, gravetos, tudo menos aquilo que eles gostariam que era os peixes. Jesus, então diz o texto, que entra no barco de Simão Pedro. Aqui a narrativa, meus irmãos, é tudo muito rápido. Às vezes nós não atentamos para os detalhes, mas Lucas, no capítulo 4, ele nos informa que Jesus ele já tinha curado a sogra de Pedro, ou seja, não foi a primeira vez que Simão Pedro teve contato com Jesus. Não foi a primeira vez que Simão Pedro viu Jesus. Então, provavelmente, já havia um certo tipo de respeito por parte de Pedro em relação a Jesus. Já havia um certo tipo de cordialidade. Eu imagino Jesus chegando para Pedro e dizendo: Pedro, o negócio aqui está violento, as pessoas estão me apertando, eu posso subir no seu barco? E Pedro dizendo: olha, pois não, fica à vontade. Aí Jesus já aproveita o gancho: você pode levar o barco um pouquinho mais para além da margem. Então é feito isso, eles empurram o barco, e agora Jesus está à margem ensinando aquela multidão, falando do reino de Deus para aquela multidão. Então Simão, nesse momento, em meio às suas atividades, ele cede o seu barco, e Jesus agora está ensinando a multidão. Eu penso que Pedro, ele nunca imaginou que o seu barco ele poderia ser usado para esse fim. Se alguém chegasse para Pedro e dissesse assim: ô Simão, me dê 10 finalidades para esse barco aqui. Me diga 10 coisas que esse barco pode servir aqui. Pedro, ele iria dizer: olha, esse barco aqui ele pode servir para pesca, ele pode servir para a gente passar para o outro lado. Esse barco aqui, a gente pode pegar a madeira dele e fazer uma grande fogueira. Acho que púlpito não seria nem sequer lembrado como uma possibilidade. Mas esse texto aqui, meus irmãos, ele nos revela um princípio muito importante, principalmente no início da nossa jornada com Deus, que é o fato de que a chegada de Jesus nos mostra que a vida ela pode ter outra finalidade. Como assim? Bom, o barco de Pedro é um instrumento de trabalho comum. Como eu disse, cheio de remendos, como eram as embarcações daquela região, usado por pescadores pobres.
Naquele momento, este barco, ele é símbolo de uma experiência frustrante, de uma noite ruim, de uma pesca ruim. No entanto, quando Jesus sobe no barco e pede a Pedro para que este ceda a sua embarcação, aquele objeto muda completamente de função. O que servia apenas para pescar e para trazer o sustento para aquelas famílias, torna-se agora uma plataforma para anunciar o Evangelho. Eu aprendo aqui algo muito importante. Agora que Jesus chegou na sua vida, agora que Jesus subiu no seu barco, o que você faz para ganhar a vida pode sim se transformar num púlpito. Não importa qual seja a sua profissão, se você é vendedor, se você vende imóvel, vende carro, se você é um professor, se você é um motorista de aplicativo, se Jesus subiu no seu barco, o seu trabalho agora torna-se um púlpito para a mensagem do Evangelho ser anunciada. Isso é importante falarmos, porque em meio à geração que nós vivemos, muitas pessoas têm essa ideia, né, que fazer a obra de Deus dessa maneira mais intencional, você tem que ser pastor, você tem que ser missionário, você tem que ter uma unção, um manto diferente na sua vida, você tem que ter uma dedicação especial. A pessoa pensa assim, olha, eu não misturo as coisas, o meu trabalho, a minha carreira, a minha profissão, eu não misturo as coisas. A pessoa pensa, agora eu vou focar na minha carreira, agora eu vou focar na minha profissão, depois que eu estiver mais velho, quando eu me aposentar, então eu vou fazer a obra de Deus de maneira mais intencional. Quando eu ficar mais velho, quando eu tiver já tudo findado, quando terminar a minha carreira, então aí eu vou fazer a obra de Deus de maneira mais intensa. Escute algo, Deus não se agrada de sobras. Entregue o seu barco hoje, se posicione hoje, seja missional hoje. O Senhor quer te usar lá no meio do teu trabalho, o Senhor quer usar a sua vida. Ah, irmão Kleber, eu vou esperar, porque este barco, ele é um barco furado. Este barco, ele vem de um tempo difícil. Esse barco, ele é símbolo de um momento de frustração. Esse barco representa tudo aquilo que não está dando certo na minha vida. Não tem problema. Jesus é especialista em mudar circunstâncias. Permita que ele transforme este lugar de frustração em um púlpito para que a mensagem do Evangelho seja ecoada. Ao findar então a sua pregação junto à multidão, no versículo 4, Jesus olha para Pedro, e eu imagino aqui um Pedro cabisbaixo, um Pedro frustrado, aflito, porque se tem uma coisa, meus irmãos, que nos frustra, e você há de concordar comigo, é ter essa sensação de trabalhar em vão. Pergunta retórica, quem é que gosta de trabalhar em vão? De trabalhar, de lutar e não ver o resultado acontecer. Ver que as coisas não saíram do jeito que você imaginou, do jeito que você idealizou. Eu não sei se você já se sentiu assim, frustrado de não ver os resultados, de ter lutado com as forças do seu braço, de ter dado o seu melhor, você fez o que estava ao seu alcance, você lutou, mas o resultado não veio. Se você se sente assim, ou se você já se sentiu assim, você entende exatamente o que Pedro está sentindo aqui neste momento. Mas Jesus, olhando essa cena, ele faz uma proposta àqueles pescadores. Verso 4, leve o barco para mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Meu irmão, essa é uma proposta que foge à lógica daqueles pescadores. É uma proposta que desafia a expertise, a experiência, a lógica que aqueles homens adquiriram ao longo do tempo. Eles já viveram muita coisa ali naquele lugar. Eles já vivenciaram muitas coisas. E se tem uma coisa que eles aprenderam
em meio a tanto esse tempo, é que pescar de dia é algo quase inconcebível por N fatores. Se tinha o entendimento que por conta do sol, durante o dia, os peixes iam para mais fundo. Então, dificultava muito o processo. Então, era muito mais trabalhoso, era muito mais difícil pescar de dia, por isso que eles deixavam para pescar à noite. Você poderia, se você pescasse de dia, você poderia pegar 1 ou 2 peixes, mas eles não depreendiam todo um trabalho, eles movimentavam tantas coisas para ir lá buscar 2 ou 3 peixes, eles queriam grandes quantidades. Por isso, meus irmãos, a proposta de Jesus aqui, em última análise, é um convite à fé. Essa proposta é mais do que uma dica de pesca. Essa proposta é um convite à jornada da fé. Por quê? Porque fé é isso. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Então a proposta de Jesus a estes homens aqui, antes do siga-me, a proposta de Jesus é: vocês acreditam na minha palavra? Vocês conseguem crer no que eu estou dizendo para vocês? Vocês confiam no que eu estou dizendo? Você confia no que a minha palavra diz? Pedro poderia dizer: mas o que você entende de pesca? Você é um rabino, é um carpinteiro, cresceu em Nazaré, você pode entender muitas coisas de teologia, de escritura, de tradição, de midrash, você pode entender muito de madeira, de móvel, de mesa, de porta, mas o que você sabe de pesca? Nós somos pescadores, os nossos familiares eram pescadores, nós crescemos aqui. A minha compreensão, a minha lógica, a minha experiência me diz que eu não devo ir e que se eu ir vai ser tempo perdido, nós já estamos frustrados e se nós formos até lá, nessas condições, durante essas circunstâncias, nós vamos ficar mais frustrados ainda. Talvez muitos, no lugar de Pedro, responderiam dessa forma a Jesus. Mas observe a resposta do experiente pescador no versículo 5. Ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. A palavra usada aqui, que é traduzida por mestre, é epistates, não é didáscalos. Geralmente a palavra que é usada para se referir a Jesus como um ensinador, como um rabi, é didáscalos. Pedro usa outra palavra, epistates, que em português, num português bem dizido, como diz o outro, português bem claro, é chefe, supervisor. Então, uma linguagem que os pescadores usavam ali entre eles. Nessa fala, nessa primeira parte do versículo 5, nós percebemos o receio de Pedro. Chefe, eu estou te dizendo, nós trabalhamos, nós não pegamos nada, eu acho que o mar hoje não está para peixe. Por isso que a primeira parte, ela revela esse receio. Mas está tudo bem. Porque ter fé não é não ter receios, não é não ter dúvidas. Fé é não permitir que isso lhe impeça de você de agir. E é exatamente o que acontece na sequência. Pedro responde à proposta de Jesus, e agora ele continua respondendo e ele traz um mas. Mas, o mas aqui é a chave do versículo. O mas aqui indica uma ideia que contradiz a anterior. Contrasta a anterior, ou seja, o que Pedro vai dizer agora, depois do mas, contraria o que ele disse antes. Então ele está dizendo assim, a nossa realidade é essa. Nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, mas, independente dessa situação, independente do que a realidade me mostra, independente do que a minha experiência está dizendo, sob essa tua palavra eu vou lançar a rede. Isso aqui é algo maravilhoso. Porque Pedro está encarando essa palavra de Jesus não como uma recomendação qualquer.
não como uma dica de pesca, não como uma sugestão. Pedro aqui, meus irmãos, está demonstrando a confiança na autoridade da palavra de Jesus. Ou seja, o que ele vai fazer agora? Voltar para aquele lugar, lançar as redes novamente, não está mais agora embasado na sua experiência, na sua capacidade técnica, na sua expertise. O que ele vai fazer agora está embasado e direcionado pela palavra do Cristo. E é aqui, meus irmãos, que as coisas começam a mudar. Quando você decide viver direcionado pela palavra do Cristo. Pedro é um pescador, entendia de mar, entendia dos horários de pesca, entendia da lógica da pesca. Aquele lugar, o seu escritório. Ele poderia cantar, o meu escritório é na praia, eu estou sempre na área. Aqui eu manjo, aqui eu domino. Aqui é a minha praia. Mas mesmo assim, ele decidiu colocar a palavra de Jesus acima da sua própria competência. A jornada com Cristo começa aqui neste ponto. Quando a autoridade da palavra dele passa a ter mais peso do que a lógica da nossa própria vivência. Ou seja, o ponto de partida da jornada é quando nós começamos a caminhar pela fé e não mais por vista. Não mais pela nossa própria lógica. Agora, o que direciona a minha vida não é mais o que eu acho, não é o que o meu coração quer, não é o que o mundo quer para mim, mas sim a palavra do Cristo. É isso que me direciona e é isso que sustenta a minha existência na jornada com Ele. É a palavra dele que define quem eu sou e o que eu devo fazer neste mundo. Simão confia na autoridade da palavra de Jesus e se lança confiando naquilo que Jesus falou. Sabe qual é o resultado? Versículos 6 e 7. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou eles fazer. Eles obedeceram e eles conseguiram então pescar muitos peixes, a ponto de terem que pedir ajuda dos outros barqueiros. As redes começaram a meio que querer se romper. A pesca maravilhosa aconteceu, o milagre aconteceu, o cenário mudou, aquele ambiente de tristeza, de depressão, agora deu lugar a um ambiente de alegria, de festa, de júbilo, a multidão está eufórica vendo tudo aquilo. Mas olha o que o texto diz no verso 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Esse versículo ele tem muitas camadas para a gente pensar. Mas o primeiro ponto é que Pedro não se prostrou diante do milagre. Pedro não pegou e abraçou os peixes, dizendo: agora nós estamos ricos. Agora nós estamos abastados, a favela venceu, aleluia! Pedro não se prostra diante daquilo que ele recebeu. Pedro não se prostra diante do milagre. Pedro se prostra diante do agente do milagre. Isso aqui é algo que nós precisamos ter claro, meus irmãos, na nossa mente. Nós, como discípulos, não podemos ficar fascinados, enfeitiçados, embriagados com os milagres, com as bênçãos que recebemos da parte de Deus, a ponto de nos prostrarmos diante delas. Eu me lembro de Lucas capítulo 17, os 10 leprosos. Lembra? Irmão, Jesus cura 10 leprosos. Ser leproso nesses dias aqui, nos tempos bíblicos, era algo terrível. Você tinha que ficar isolado. Era um tempo de isolamento, de miséria. Você não podia ter contato com a civilização. Era algo terrível. Jesus foi lá e curou 10. Diz o texto que somente um voltou para agradecer. O que aconteceu com os outros 9? Bom,
eles ficaram maravilhados com a bênção, a ponto de se esquecerem quem fez isso, quem promoveu o milagre. Nem sequer voltaram para agradecer a Jesus. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes nós oramos e pedimos: Deus, abre a porta do trabalho. Deus, abre a porta financeira. Deus, abre a porta da faculdade. E aí Deus vai lá e abre a porta. Deus traz a bênção. E muitos acabam se prostrando diante da bênção. Em que sentido? A pessoa começa a priorizar aquilo que ela recebeu de Deus. Ela fica maravilhada com a bênção e esquece do Senhor. Você orou e pediu para que Deus te desse o trabalho. E aí Deus foi lá, abriu a porta do trabalho. Só que passa o tempo, você começa a priorizar o trabalho. Começa a colocar o trabalho num patamar mais elevado. Você orou e pediu para que Deus te desse uma bolsa de estudos na faculdade, e aí Deus foi lá e fez isso, abriu a porta, glória a Deus, e passou o tempo então, e aí você começou a priorizar a faculdade, você começou a dar total atenção àquilo e se esquecer do reino de Deus. Talvez você tenha se prostrado diante da bênção. A verdade, meus irmãos, que este texto nos ensina é que milagres, bênçãos, portas abertas, intervenções divinas em nosso favor são apenas sinais e não devemos jamais nos prostrar diante deles. Simão se prostra corretamente diante daquele que efetuou o milagre. Irmão, para um judeu ajoelhar, você não está entendendo. Para um judeu ajoelhar diante de um homem, isso aqui é fora de cogitação. Somente em situações bem específicas, como se um soldado romano, ele obrigasse o judeu a se ajoelhar com uma espada no seu pescoço, então o judeu se ajoelharia. Os judeus não se ajoelhavam diante de nada e nem ninguém. Eles foram para o cativeiro justamente por causa da idolatria, e quando eles voltam para a Palestina depois do cativeiro, eles voltam curados da idolatria. Então, eles não se prostram, eles se prostram somente diante de Deus. Pedro, ao se ajoelhar, ele está reconhecendo aqui a autoridade de Jesus. E agora, ele não chama mais ele de chefe. Olha que coisa interessante. Ele não chama mais de chefe. Agora, ele chama de Kyrios, Senhor. Essa é uma honraria que somente os escravos se dirigiam aos seus senhores dessa forma, chamando o seu senhor de Kyrios. Os servos para com os seus donos, chamando eles de Kyrios. Yahweh, no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, é também chamado de Kyrios. Pedro está reconhecendo a autoridade, a santidade e a superioridade de Jesus. E é por isso que ele diz assim: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Quando Pedro se depara com um milagre, com aquilo que aconteceu, a reação dele revela algo incrível, algo extraordinário. Ele não fica impressionado apenas com a quantidade de peixes. Na verdade, o milagre leva Pedro a uma consciência maior. Ele percebe quem Jesus é. No momento em que ele se depara com a grandeza e a santidade de Jesus, isso é muito interessante, ele passa a perceber também quem ele mesmo é. Eu sou um pecador, se afasta. Isso nos ensina, meus irmãos, que é o encontro com a santidade de Deus que nos faz ter a consciência da nossa própria condição. Quanto mais clara se torna a revelação de quem Jesus é, mais claro se torna para nós quem nós somos diante dele. Por isso, diante da santidade de Jesus, Pedro reconhece a sua própria realidade, a sua própria condição, a sua miséria, a sua pecaminosidade. E é exatamente neste lugar de quebrantamento,
de rendição, é exatamente nesse lugar que a nossa identidade começa a ser restaurada, começa a ser redefinida. Por isso, quando nos prostramos, reconhecendo quem nós somos de verdade, sem máscaras, sem encenações, sem teatralização, é aí, meus irmãos, que nós estamos prontos para trilhar o caminho do discipulado. Quando você reconhece quem Jesus é e quem você é, quando você reconhece a sua total insuficiência, assim como Pedro aqui, você encontra graça. Sabe o que é graça? Graça é o favor de Deus. Graça não é para os autossuficientes, não é para os soberbos, não é para os arrogantes. Graça é para aqueles que entenderam a sua total insuficiência. Graça é para aqueles que entenderam que, mesmo sendo insuficientes, Deus é totalmente suficiente para colocá-los de pé. É nesse lugar, meus irmãos, de fé, obediência, rendição, que nasce um discípulo. Pedro agora está prostrado, quiçá está chorando, está tremendo diante do milagre, diante daquilo que Jesus fez, diante da mudança de circunstância, a mudança de quadro. E no verso 10, Jesus se aproxima de Simão, e eu acho isso extraordinário. Ele diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Perceba, Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você quer me seguir? Pedro, você quer se tornar um pescador de gente? Pedro, você quer me aceitar como seu único e suficiente Salvador? Não. Pedro já está capturado pela graça. Pedro está maravilhado, chorando. E Jesus, a forma de Jesus consolá-lo é: ei, não tenha medo, você vai se tornar, você será pescador de gente. Sabe o que isso significa? Significa que depois que Pedro se depara com quem Jesus é, a vida dele não volta mais a ser definida por ele mesmo. A partir deste momento, é Jesus quem define o que vem depois. Isso é discipulado. O discipulado começa quando a minha vida deixa de ser autodefinida e passa a ser definida por aquilo que Deus diz. Porque a partir desse momento, meus irmãos, eu não vivo mais para confirmar quem eu acho que eu sou, mas para manifestar quem Ele declarou que eu sou. Perceba a progressão. Ele confia na palavra, ele obedece, ele se prostra, ele reconhece quem Jesus é e quem ele mesmo é, um pecador que precisa de graça. Só que isso ainda não é discipulado. Esse é o momento da quebra. Esse é o momento do convencimento. É o momento que os olhos são abertos. O discipulado é o que vem agora. Quando nós decidimos, a partir dessa revelação de quem Jesus é e de quem nós somos, nós decidimos largar tudo. Olha o que diz o versículo 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Esses homens, mediante a autoridade, a santidade e o poder do Senhor, agora eles decidem abandonar tudo, deixar tudo para trás e seguir o Mestre. E aí você pode se perguntar: e os peixes que eles pegaram? Eles deixaram. E os lucros que eles obtiveram dessa pesca tão maravilhosa? Eles deixaram. E o meio de ganhar a vida?
eles deixaram. Tudo eles deixaram. Sabe por quê? Porque eles encontraram algo de maior valor. Algo de valor inestimável. Agora, eles encontraram o sentido da vida e nada mais importa. Quando você tem um encontro com Jesus de verdade, meu irmão, minha irmã, é impossível permanecer da mesma forma. É impossível, porque aquilo que te cativava já não te cativa mais. Aquilo que te gerava prazer já não gera mais. Aleluia, porque tudo perde o brilho, tudo desbota diante do fulgor da majestade santa de Jesus. E é aqui, meus irmãos, não tem como não lembrar do apóstolo Paulo. Em Filipenses, Paulo apresenta uma lista daquilo que ele era antes de Cristo. Filipenses 3, Paulo diz assim, preste atenção: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Lembra que semana passada o pastor Dudu falou que o sonho de todo menino judeu era ser o mestre? Então, Paulo era este. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, não importa o que eu deixei para trás, Cristo é a minha recompensa. Cristo é a recompensa daqueles que o buscam. Cristo é a recompensa daqueles que deixam tudo para trás. Cristo é a recompensa daqueles que se voltam para Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos resgatar urgentemente essa visão de quem Jesus é. Quanto mais ampliarmos o nosso conhecimento de quem Ele é, mais nós entendemos quem nós somos. E quanto mais nós conhecemos, mais nos tornamos discípulos abnegados, discípulos desprendidos de todas as coisas. Por isso, quanto menos conhecimento de Cristo nós tivermos, mais apegados às coisas deste mundo nós seremos. Quanto mais revelação, mais abnegação. Eles largam tudo. E aqui, meus irmãos, começa então a história de Pedro com Jesus. Aqui começa o discipulado. Aqui começa a vida cristã, os primeiros passos na fé, os primeiros passos da jornada de um discípulo. E como é maravilhoso o início da fé. Como é maravilhoso, eu me lembro quando eu me converti. Irmão, eu queria ganhar o mundo para Jesus. Eu queria expulsar demônio. Eu era meio maluco, irmão. Eu queria subir um monte todo dia. Eu queria estar na igreja todo dia. Era uma paixão, era um desejo. Cristo mudou a minha vida. Cristo me deu um sentido para a minha vida. A minha vida era desbotada. Agora, com Cristo, a minha vida tinha cor. Eu tinha um propósito. Pedro agora vive essa dinâmica da jornada. 3 anos seguindo o Mestre, do lado do Senhor. Simão viu tanta coisa, irmãos. Tantas experiências marcantes. Tantos ensinos poderosos. Muitos até que não estão nem registrados nos evangelhos. Tantos milagres. Mas o fato é que a jornada do discípulo, ela não é marcada somente por milagres, bênçãos e alegrias. A jornada do discípulo, existe também os dias de tribulação, existe o dia mau, existe o tempo da crise, existe o tempo do luto, o tempo da incerteza, existe o tempo da dificuldade. E esse tempo chega para todo mundo.
Chega o dia que Pedro vai enfrentar aquilo que ele não queria. O seu mestre, então, ele vai ser preso. Inclusive, Pedro está junto nesse dia, no Getsêmani. Mas agora, Pedro vai começar a ver um Jesus que ele não tinha visto ainda. Pedro vai começar a experimentar algo que ele não tinha vivido ainda. Pedro está acostumado com o Cristo dos milagres. Está acostumado em ver curas, multiplicações, Monte da Transfiguração, Moisés, Elias, olha só que visão gloriosa. Pedro participou disso. Pedro está acostumado com o Jesus que anda sobre as águas, o Jesus que repreende a tempestade, Jesus que enfrenta os demônios só de olhar Jesus de longe, eles já vão se ajoelhando. Pedro está acostumado com o Jesus corajoso que enfrenta os cambistas ladrões. Pedro está acostumado em ver um Jesus vitorioso, queimando pelo zelo do Senhor. Mas Pedro agora começa a ver um Jesus diferente. Ele começa a ver um Jesus preso, um Jesus agredido, um Jesus se entregando ao seu destino, sem lutar, sem reagir, sem gritar, sem dizer nada, como uma ovelha muda caminhando em direção ao seu matadouro, em direção aos seus algozes. Diz a Bíblia que Jesus é levado para ser julgado pelo Sinédrio. Em Mateus, no capítulo 26, o versículo 28, diz assim: Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Perceba, Pedro agora é um discípulo que segue Jesus de longe. Um discípulo que segue à distância, EAD. Isso aqui é o oposto do discipulado. Porque o discipulado é você trilhar a jornada próximo do mestre. Mas aqui nós temos um discípulo que está seguindo Jesus à distância. O dia mau veio, o dia da tribulação veio, e agora ele está seguindo de longe. Eu gostaria que você gravasse o que eu vou dizer agora nas tábuas do seu coração. O fato de Pedro começar a seguir Jesus de longe não é causa, é o efeito de algo que começou a acontecer na sua vida quando Pedro começou a questionar a palavra de Jesus. Ou seja, o ato de Pedro questionar a palavra do Senhor causa o efeito dele se distanciar, principalmente depois desse tempo de tribulação. Veja como isso é real. Porque no momento da última ceia, no capítulo 26 de Mateus, Jesus diz assim, está todo mundo reunido, Jesus diz assim: esta noite eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Versículo 33, mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todo mundo aqui, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade digo, nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus aqui? Em um português bem claro: o Senhor está errado. O Senhor está errado. O Senhor está errado ao meu respeito. O Senhor está errado acerca dessas coisas. Essa palavra não faz muito sentido para mim. Essa sua palavra, Jesus, não faz sentido. Por isso que eu disse, meus irmãos, que o distanciamento de Jesus, ele não é a causa, ele é o efeito. O efeito do quê? O efeito de você começar a desacreditar na palavra do Senhor. Isso aqui é Gênesis 3. Isso aqui é Gênesis 3, é o que originou a queda. E continua originando mais quedas e mais distanciamentos.
Por isso eu comecei o sermão dizendo assim, que aquilo que foi essencial para iniciarmos a jornada, lá no início, lá atrás, a fé, a obediência, a entrega, continua sendo essencial para permanecermos na jornada. Então o fato de você talvez estar se distanciando, de você estar querendo ou cogitando em parar, querendo entregar tudo, isso é efeito, não é causa. A causa do distanciamento é a relativização consciente da palavra do Cristo. É a ação de contrariá-lo com o seu comportamento, insinuando que você sabe mais sobre sua vida do que ele sabe sobre você. De novo, isso aqui é Gênesis 3. É o homem por si só, em um ato de rebeldia, desacreditando no que Deus falou e seguindo o seu próprio caminho. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Se essa é a sua condição, se essa é a situação da sua vida espiritual, se arrependa, porque você foi chamado para seguir a Jesus de perto. Você não foi chamado para seguir o Senhor à distância. Você não foi chamado para seguir o Senhor de longe. Porque tudo o que o inimigo das nossas almas quer é que você se distancie, você se isole, se afaste da comunhão dos santos, se afaste do Senhor. E quando você se afasta, e quando você se isola, você se torna uma presa fácil. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Nós sabemos como essa história se desenrola. Pedro nega Jesus quando perguntado, e o texto dos evangelhos mostra, no texto original, Pedro praguejando, é como se ele estivesse até xingando, lançando pragas. Pedro aqui se torna alguém irreconhecível. Porque é isso que acontece quando nós nos distanciamos do Senhor. Nós começamos a nos tornar pessoas irreconhecíveis. Jesus, então, é crucificado. Acontece exatamente o que ele proferiu, palavra por palavra. Os discípulos se dispersam. E aqui, meus irmãos, parecia que realmente era o fim. Parecia que realmente tudo tinha acabado. Aquilo que começou muito bem, no Mar da Galileia, começou tão extraordinário, com milagres, com provisão, e aí foi se seguindo, é só glória, é gente sendo ressuscitada, é comida sendo multiplicada. Parece que tudo aquilo acabou. A ponto de, no meio da tristeza, os discípulos, eles decidem voltar a pescar. Voltar a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer a Jesus, antes de seguir a Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 21, mostra que eles vão, e depois em casa, leia Lucas capítulo 5 e leia João capítulo 21. É muito interessante. Os paralelos aqui são vários. Os discípulos vão para o Mar da Galileia, por Mar de Tiberíades. Talvez até com o mesmo barco, eu não sei. A cena se repete exatamente igual. Eles pescam a noite toda, a noite inteira, e eles nada apanham. Eles não pegam nada, nem um lambarizinho. Parece que tudo está se repetindo. Parece que é um déjà vu. O mesmo cansaço, a mesma frustração. E ao raiar do dia, então, quando eles estão voltando, Jesus aparece na praia.
enquanto eles estão se aproximando. E essa aparição de Jesus aqui, irmãos, nos mostra o quanto o Senhor Jesus, Ele é especialista em restaurar processos. Eles não reconheceram Jesus de imediato. E é interessante, né? Jesus pergunta para eles: ei, filhos, vocês têm alguma coisa para a gente comer aí? E eles respondem: não. E aí Jesus fala: então jogue a rede para o lado direito. A mesma cena, irmão, tudo de novo. Joga a rede para o lado direito. E aí então eles jogam a rede, de repente, sentem a rede puxar, perceberam que pegaram peixe, fizeram uma grande pesca, e aí é o momento que os olhos se abrem. João olha para Pedro e diz assim: é o Senhor. Eu já vi isso acontecer antes. Isso já aconteceu. É o Senhor. Pedro sai que nem um desesperado em direção a Jesus. E o que mais me chama a atenção nessa narrativa é que Jesus não está lá de braços cruzados dizendo assim: ah, bonito, hein? Bonito. Além de me deixarem, além de muitos de vocês aí me negarem, não estarem comigo, agora vocês voltaram a fazer o que vocês faziam antes? Não existe julgamentos aqui. Eles vão comer, e aí Jesus então se direciona para Pedro. E aqui começa um processo de restauração na vida do discípulo. O Senhor pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes outros me amam? Lembra o que Pedro tinha dito lá na mesa da ceia, lá na última ceia? Lembra o que Pedro tinha dito? Ainda que todo mundo aqui se escandalizar, eu vou estar do teu lado, eu vou morrer contigo. E agora Jesus pega na ferida de Pedro. Você me ama mais do que estes outros aqui me amam? A palavra que Jesus usa aqui, a expressão que Jesus usa aqui para amor é a palavra ágape. Em grego nós temos 4 expressões que são traduzidos como amor. 4 palavras, mas são níveis de amor. Então, ágape é o amor sacrificial, é o amor mais elevado. Filéu é o amor entre amigos. O C.S. Lewis trabalha isso no livro 4 Amores. Filéu é o amor entre amigos. Storge é o amor entre familiares. E Eros é o amor romântico, entre homem e mulher. Jesus pergunta para Pedro se ele ama nesse nível aqui. Você me ama, Pedro? Você me ágape? Esse nível que você disse que tinha lá atrás, era esse amor que Pedro dizia que tinha por Jesus. E agora Pedro responde, e eu acho fantástica a resposta de Pedro. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas ele não usa ágape para responder Jesus, ele usa filéu. Então, em outras palavras aqui, só para você entender, Pedro responde assim: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Jesus perguntou se ele ama esse amor sacrificial, e ele diz assim: eu gosto do Senhor. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ágape. O Senhor sabe que eu gosto de você. E aí, aqui, irmãos, aqui é algo extraordinário no texto. Jesus pergunta a terceira vez. Pedro negou 3 vezes. E agora, Jesus, ele não usa mais ágape. Jesus usa a expressão filéu. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você gosta de mim? Jesus desce no nível de Pedro. Você gosta de mim, Pedro? E a resposta do discípulo aqui é muito sincera, porque agora é um Pedro totalmente esvaziado. Não é mais o Pedro cheio de si mesmo, arrogante, autossuficiente, que batia no peito. É um Pedro esvaziado.
E ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. É como se ele dissesse: o Senhor sabe que esse é o meu nível de amor pelo Senhor. Não é aquele que eu achei que eu tinha. Não é aquele que eu jurava que eu tinha. Não é aquele que eu cantava que eu tinha. Não. Jesus, eu achei que eu te amava. Eu achei que eu daria a minha vida pelo Senhor. Eu achei que eu ia até o fim, que eu era corajoso. Mas eu não tenho esse amor que eu achei que eu tinha. Eu não tenho esse amor. Eu gosto do Senhor. Eu gosto. Mas eu não tenho esse amor. Perceba o movimento da graça. Não é Pedro que sobe ao nível de Jesus. É Jesus que desce ao nível de Pedro. Jesus não força Pedro a subir. Ele desce até onde Pedro consegue chegar. Sabe o que isso significa? Que você não precisa estar no nível certo, espiritualmente pronto. Deus não começa a partir do seu nível, Ele começa a partir da sua disponibilidade. Quando você diz em sinceridade: é isso aqui, Senhor, que eu tenho. É isso aqui, mesmo fraco, cambaleante, não tem problema, sabe por quê? Porque o Senhor é especialista em restaurar processos. O Senhor é especialista. Jesus olha para Pedro e diz: então, Pedro, tá bom, se é isso que você tem, apacenta as minhas ovelhas. Vamos, Pedro, vamos retomar a jornada, vamos voltar ao caminho. Se é isso que você tem, é daqui em diante. Esse é o escândalo da graça. Mesmo sabendo que o nosso amor por Ele é infinitamente menor do que o dele por nós, Ele não desiste de nos amar. Ele não desiste de nos buscar. Ele não desiste de nos oferecer novos caminhos, novas oportunidades, novas chances. Esse é o Deus dos novos começos. Esse é o escândalo da graça, de um Deus que desce ao nosso encontro, mesmo sabendo que nós não temos esse nível de amor, esse nível de comprometimento, mesmo sabendo que as nossas fragilidades, mesmo sabendo das nossas fraquezas, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos restaurar, Ele decidiu nos dar novas oportunidades. Isso é graça, meus irmãos. A graça não é Jesus esperando você subir, é Ele descendo, te pegando pelas mãos e dizendo: vamos recomeçar. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. 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 Eu escrevi alguns versos. Talvez alguns vão rir disso, mas tudo bem. Eu escrevi alguns versos embasado nessa pregação. Quando eu terminei essa pregação, o Senhor começou a me dar palavras e eu comecei a registrar. Escute. Esses versos são a confissão de Pedro. É como se Pedro estivesse diante de Jesus. Escute, eu já vou orar. É mais ou menos assim: Mestre, eu achei que eu te amava. Quando tudo começou, a minha alma se fascinava. Não foram os milagres que chamaram o meu olhar,
foi tua palavra viva, foi o te ouvir falar. Havia verdade em ti, impossível de negar. Era mais que um chamado, era um novo caminhar. Deixei tudo para trás, sem medo de perder. Redes, sonhos antigos, outra forma de viver. Eu te segui dia e noite, querendo aprender, vivendo para ti, tentando crescer. Cada passo contigo me fazia acreditar que o meu coração tinha aprendido a te amar. Mestre, eu achei que eu te amava. Achei que a minha força sempre bastava. Que eu seria firme, que eu não iria cair. Que a minha coragem jamais iria fugir. Confiei em mim mesmo, sem perceber o perigo. Achei que era forte, mas não era contigo. Eu falei que ficaria, que jamais negaria, mas na hora obscura, a minha voz te traía. O medo me venceu, me fez recuar, e aquele que te amava passou a negar. Minhas palavras foram vento, a minha fé vacilou, e aquela pessoa tão segura que eu achava que era, ali se quebrou. Mas agora, você está aqui, eu posso te ver, mesmo depois de tudo, não deixasses de me querer. O teu olhar não me condena, não vem me acusar. É um olhar que chama, que insiste em me amar. Em meio ao silêncio, a tua voz vem me dizer: será? Tu me amas a mim? Pode responder? Mestre, eu já não confio em mim como antes. Meus passos são frágeis, meus erros constantes. Mas há algo em mim que ainda quer te seguir. Mesmo tão quebrado, eu volto a te ouvir. Não tenho mais força, nem o que provar, mas tenho um coração que deseja te amar. Então, diante de ti, sem máscaras, com dor, eu entrego o que resta, pedaços deste amor. E com a voz embargada, ouso clamar assim: restaura, Senhor, o teu amor em mim. Restaura, Senhor, o teu amor em nós nessa noite. O Senhor pergunta a você nessa noite: qual é o seu nível de amor por Ele? Talvez, se essa pergunta fosse feita alguns anos atrás, você iria dizer: o meu amor por Jesus é muito grande, Ele salvou a minha vida, Ele mudou a minha história, eu sou louco por Jesus. Mas talvez hoje não é essa a sua resposta. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez é a noite de você rasgar o seu coração diante de Jesus, reconhecendo aquilo que você tem. Talvez não é muito, realmente não chega nem perto daquilo que Ele sente por você, é verdade. Talvez não é nada perto daquilo que já foi um dia. Mas o Senhor é especialista em restaurar processos. O Senhor é especialista em restaurar histórias. O Senhor é especialista em nos dar novas chances, novas oportunidades. Vamos orar nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de nos amar, Senhor. Mesmo com as nossas imperfeições, teimosias, mesmo com as nossas falhas, mesmo quando pegamos caminhos, atalhos que nos levam para longe de Ti, o Senhor não desiste de nos amar, e o Senhor vem atrás de nós. O Senhor se lança em nossa direção. Senhor, eu oro nessa noite por alguém que entrou aqui, talvez se arrastando na sua fé, na sua jornada. Alguém que já não tem mais o brilho que um dia teve. Alguém que não tem mais o amor que um dia teve.
alguém que está te seguindo de longe, Jesus. Alguém que está te seguindo à distância, porque começou a relativizar a sua palavra. Mas a tua graça trouxe o teu filho e a tua filha aqui nessa noite para ouvir a sua palavra. Por isso, Senhor, diante dos meus irmãos, e se existe alguém aqui com o seu coração realmente quebrantado, reconhecendo essa palavra, que nessa noite possa ter a sua vida marcada e restaurada pelo teu amor. Restaura, Senhor, o teu amor em nós. Nós não te amamos como o Senhor nos ama, é verdade. Nós não te amamos nesse nível, mas o Senhor é poderoso para gerar este amor em nós. O Senhor é poderoso para tirar, para arrancar as escamas dos nossos olhos. O Senhor é poderoso para mudar a nossa visão, para nos dar uma nova visão, uma revelação maior acerca de quem o Senhor é e de quem nós somos diante de Ti. Senhor, nessa noite eu oro, crendo que existe alguém aqui nessa noite que precisava ouvir essa palavra. Agora, Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, vai de encontro a este coração, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a este clamor, a essa pessoa que reconhece a sua miséria, a sua fraqueza. Restaura, Senhor, o seu amor. Restaura, Senhor, o seu amor em nós. Somos o teu povo, somos os teus filhos. Não queremos te seguir à distância, não queremos relativizar a sua palavra. Que possamos caminhar, Senhor, direcionados por essas verdades que foram ministradas aqui. Não nos deixe ficar perdidos. Assim oramos em nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite. Tudo que é meu. Sim, Senhor.